Tem com o tempo de 20 minutos. Bom, boa tarde a todas e todos presentes aqui hoje. Boa tarde e agradeço novamente o convite feito à Defensoria Pública. É uma boa oportunidade, creio eu, da gente discutir um tema tão relevante e tão importante, ainda mais na atual conjectura brasileira, relativo à situação financeira e qualidade de vida das mulheres idosas. E a minha fala, eu vou trazer alguns dados aqui, mas acho que essa questão de dados, estatísticas, pesquisas, a professora deve tratar e vai tratar bem melhor do que eu. Mas a minha fala ela se situa mais no âmbito jurídico e judicial. Atualmente, além de eu ser responsável dentro da Defensoria Pública pelo Núcleo de Direitos Humanos, no que toca a pessoa idosa e a pessoa deficiente, eu sou um dos coordenadores da Central Judicial do Idoso. A Central Judicial do Idoso aqui do Distrito Federal, ela é uma parceria entre o Ministério Público do Distrito Federal, a Defensoria Pública do Distrito Federal e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então, nós temos dentro da Central uma equipe do Tribunal de Justiça, uma equipe do Ministério Público e uma equipe da Defensoria Pública voltado para atender idosos que residam no Distrito Federal. Este tipo de abordagem e o tipo de trabalho desenvolvido ali, em que nós atuamos em conjunto, então eu sou um dos coordenadores junto com as juízas e com a promotora de justiça, busca atender para essa população idosa com uma abordagem não tradicional, já que as demandas e as respostas efetivas, elas exigem uma atuação não tradicional. E o que eu quero dizer com isso? Os problemas que afetam a população idosa, como tem um aspecto social, eles nunca são resolvidos simplesmente por medidas isoladas. Eles sempre são caracterizados por atravessarem determinadas características, tem toda uma interseccionalidade ali, seja no caso da mulher idosa, tem a questão da pobreza, a questão da exclusão social, além das próprias peculiaridades de você ser idoso no Brasil. No mundo e no Brasil, né, especificamente. E é indiscutível que a população brasileira está se tornando idosa. Se alguns anos atrás nós tínhamos expectativas de, em 2025, alcançarmos 30 milhões de idosos, a realidade é que estamos bem próximos desse número, né? E cada vez mais esse desenho demográfico brasileiro, que antes era um triângulo, mostrando uma população muito jovem, ele vai se transformando num barril e tende a subir mais. Mais idosos estão sobrevivendo e, de outro lado, e o sobrevivendo aqui não é por acaso que eu estou falando, porque a gente vai tratar da questão financeira e da situação peculiar dessa população idosa miserável e pobre, que é um dos públicos-alvos da Defensoria Pública. E, de outro lado, as mulheres estão trabalhando mais, temos novas conformações sociais e há um número menor de crianças nascendo, né? Em breve, esse ano, a gente alcançou um número de idosos, alcança esse ano o número de crianças até 5 anos. Em breve, o número de idosos vai ser superior ao número de crianças até 13 anos. O que significa isso? Significa que é um tema relevante e é um tema que é necessário debater-se e procurar situar o idoso. O idoso não é alguém incapaz, muito pelo contrário. E as medidas voltadas para o idoso têm que levar em consideração isso. Da população idosa hoje, que nós temos a maioria mulheres, né, estatísticas aí variam, mas dão conta de cerca de 8 a 10% de mulheres idosas da população total brasileira. Uma das características que chama muita atenção e que acaba ressoando no trabalho lá da Central Judicial do Idoso é a grande quantidade de mulheres idosas que são as responsáveis pelo lar, financeiramente, né? E o que vai para a gente no âmbito judicial são os problemas decorrentes disso. Porque em muitos desses lares, nós vemos medidas tomadas por familiares que acabam retirando da idosa a autonomia de definir como gastar a sua aposentadoria ou seu benefício em prol de uma família, e muitas vezes essa idosa ela fica excluída. Ela fica numa condição de miserabilidade dentro da família.
noticiário sempre veicula, não é algo absurdo, e há um crescente número desse tipo de atentado às mulheres. Um outro dado que é muito relevante é que nesse público de idosas, nós vamos ter também um número considerável de mulheres que são vítimas de violência doméstica. E isso tem uma implicância séria na conformação da família e na condição financeira dessa família. Né? A violência ela não está restrita ao grupo ou à população mais pobre, a violência contra a mulher. Porém, o que chega no judiciário, em regra, vem da população mais pobre. Além das dinâmicas próprias, há todo um véu que oculta essa violência quando essas mulheres são mais ricas, e há diversos estudos indicando isso. O que chama a atenção para a gente é que essas mulheres que vão reclamar de violência doméstica, muitas vezes elas são responsáveis por manter o lar, em que a mãe tem que ir trabalhar, o pai, quando está presente, porque muitas vezes o pai não está nessa conformação social, né, são mães cuidando dos seus filhos, a mãe vai trabalhar e quem cuida das crianças são essas idosas que, felizmente, estão sobrevivendo, né, apesar de todos os nossos problemas estruturais. E assenta-se também alguns problemas que a gente tenta atender lá na Central Judicial do Idoso, que eles necessitam de uma atuação integrada. Por exemplo, o problema do abandono afetivo, que no direito a gente vai chamar abandono afetivo inverso. É muito comum esses idosos serem abandonados. Alguns vão para instituições de longa permanência e os parentes não vão mais sequer visitar esses idosos quando já acham que a obrigação deles é apenas pagar para o idoso ficar nessa instituição, nesses abrigos, etc. E várias vezes, essa situação de abandono pode acabar repercutindo psicologicamente negativo para o idoso, já que o idoso ele acaba ele mesmo se negligenciando. Então, é um problema social sério, problema grave, e que vem no bojo dessa dificuldade financeira de muitos idosos. Estamos discutindo a reforma da Previdência. A reforma da Previdência pode ter um impacto negativo para inúmeras famílias brasileiras. Lares brasileiros que dependem desses idosos e vão depender das mulheres idosas. 2 milhões, né, professor? 2 milhões que dependem aí do benefício da prestação continuada. E é um dos públicos da Defensoria que a gente atende diariamente. E essa temática tem que ser levada para essas discussões. Até que ponto atacar um lado que é representativo, mas que é frágil, vai resolver o problema estrutural mais grave, que é qual a destinação das políticas públicas brasileiras. Ou, até que ponto a gente vai praticar esse ageísmo, né, essa discriminação ao idoso, e vamos esquecer que, em poucos anos, nós vamos também precisar de uma atenção especial das novas gerações. Isso é algo que necessita uma atenção especial. E, por parte da Defensoria Pública, como nós temos atuado? Nós temos um núcleo específico e temos também medidas voltadas para essa população idosa. E aí, para além do ingresso de ação, é lógico que ingressamos com ação, né? Mas para além do ingresso de ação, nós tentamos conscientizar. E a conscientização vai para o idoso, mas principalmente para os seus familiares. Né? A educação em direito tem que ser uma pauta política relevante. É necessário que essa educação em direito ela alcance as pessoas e mostre que o caminho adequado é um caminho de paz, um caminho de harmonia. Mesmo quando existe uma situação familiar complexa de violência passada, presente. Esse caminho de paz ele pode ser uma tentativa de tratamento diferenciado nesse âmbito judicial, que é tão acostumado com ações. E eu falo isso com uma certa tranquilidade, porque nós somos o maior demandante. Tirando as ações voltadas para a proteção do Estado, movidas pelas procuradorias, a Defensoria Pública é o maior demandante em todos os fóruns, em todos os tribunais. Muitas vezes nós estamos demandando pelo autor, pelo réu, e atuando também como curador especial dessas populações vulneráveis. Então, nós pedimos, né, deputados, autoridades presentes, deputadas e público presente, vamos olhar de forma diferenciada para essa questão do idoso. O idoso não pode, e não é um peso. Além de ser
uma característica de uma sociedade que trata de forma mais humana seus irmãos, e isso é muito bom. É ótimo o Brasil ter ultrapassado o que se esperava e nós estarmos envelhecendo com mais dignidade, com mais saúde. Nós temos que abrir os olhos para esse último ponto, que aí eu vou encerrar. Por que ainda temos uma diferença etária tão grande entre idosos que moram na periferia e idosos que moram nas áreas mais abastadas? Estudos aí indicam que um idoso mais pobre, que mora numa área mais pobre, e um idoso mais rico, ele vai ter uma diferença de expectativa de vida superior a 20 anos. Isso é um absurdo. É um absurdo que a pobreza e o que é pior no Brasil, a desigualdade social. Nós somos um país muito rico e somos um país muito pobre. É uma complexidade brasileira séria. Como essa desigualdade ela pode repercutir com a expectativa de vida flagrantemente? 20 anos é uma vida, né? É uma juventude. E essa é a diferença que nós vemos nos bairros mais pobres. Então, agradeço, deputado Leandro, pelo convite à Defensoria Pública. Nós estamos à disposição. E estamos à disposição também para esclarecer qualquer dúvida e, se o caso, levar um pouco mais dessa análise jurídica, mas que é uma análise jurídica que não fecha os olhos para esse aspecto social tão relevante e que vai influenciar positivo ou negativamente milhões de famílias, milhões de lares brasileiros. Obrigado. Obrigada, doutor Alberto. Eu só queria fazer uma referência aqui ao Índice Global de